Graça e paz. Olá, pessoal. Estamos chegando aqui para mais uma live nesta sexta-feira. Sexta-feira fria aqui na Irlanda. E vamos bater um papo com mais um convidado. Conversar aqui com o Ademar, grande Ademar, um ex-jogador aí que fez muito sucesso pelo Brasil. Peço que você possa compartilhar essa live. Bruno já entrou. Elaine entrou, Deus abençoe vocês. Mande aí essa live para os seus amigos, convide o pessoal para acompanhar esse bate-papo. Vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Sexta-feira, que Deus abençoe vocês. 3 horas da tarde aqui na Irlanda, meio-dia no Brasil. E é isso aí. Sexta-feira abençoada, terminando mais uma semana. Amanhã culto, né? Você que é aqui da Irlanda, que vai acompanhar essa live. Temos culto aqui de celebração, todos os sábados às 19 horas. Venha participar. Nossa igreja fica aqui em Claremorris. E, se você preferir, temos também o culto no domingo, às 11 horas da manhã, culto em inglês. Então você tem essa oportunidade de estar adorando a Deus, celebrando ao Senhor com a gente aqui nestes 2 horários. Sábado, às 19 horas, culto em português. E no domingo, às 11 horas, culto em inglês, ok? Muito bem, daqui a pouco o Ademar vai estar por aqui. Vamos conversar, enquanto isso vai chegando. Deixa eu convidar o pessoal aqui. Vai ali no aviãozinho, vai lá no aviãozinho, manda para todo mundo que você conhece, para que possa participar deste bate-papo aqui com a gente, tá bom? Olivia entrou, Deus abençoe. Mais o pessoal chegando aí, Ademar chegou agora, maravilha, já vou te chamar aqui, meu brother, pra gente conversar e bater esse papo aqui abençoado. Isto. Glória a Deus. Aí, deixa eu mudar aqui, doutor. Ó, estão assistindo. Olá, como é que eu vou virar aqui? Peraí. Achei. Tá vendo a luta aí agora? Achei. Aí, agora sim. Como é que tá? Tudo bem, pastor? A paz? Como é que tá aí? Muito frio? Muito frio. Aqui na Irlanda é assim, né? Inverno. Estamos aqui no meio do inverno e a Irlanda é gelada, sempre. E aqui tá frio, 36 graus, tá muito frio. Que frio gostoso, hein? Aqui, ó. Aqui tem que ficar de blusa, porque senão não tem jeito, não. Não, aqui tá quente, mas tá bom. Eu falo que o verão, pastor, é a melhor época para se evangelizar. Sabe por quê? Porque você fala pro cara, ó, se agora tá quente, imagina no inferno. É. O cara já vai pensar já, né? É verdade. O Ademar, você tá em Porto Feliz, né? Isso, estou em Porto Feliz aqui, cerca de 100 quilômetros de São Paulo. Uma cidade pequena, né, por volta de 50 mil habitantes, mas uma cidade que está num ponto legal entre Sorocaba, Campinas e São Paulo. Então tem uma logística, um triângulo aí de cidades grandes muito próximo. Eu estive aí em novembro, eu estive no Brasil, né? Meus pais, eles moram em Dayatuba, dei só uma passadinha rapidinha por Porto Feliz, que eu não conhecia. Mas né? já também é mais ou menos por aí, né? Uma passadinha só, né, pastor? É 2 lombadas e a mesma placa que diz seja bem-vindo, obrigado pela visita. É isso mesmo, tem uma subidinha ali, eu subi, cheguei numa igreja, lá tem uma praça, aí depois demos uma volta, descemos e já saímos já. É isso aí. Mas é bom. E Ademar, o que você está fazendo hoje? Você continua trabalhando com futebol? O que você está fazendo hoje? Eu estava mexendo com futebol antes da pandemia, pastor. Eu estava trabalhando na base, como coordenador de base do São Caetano, e aí chegou a pandemia por causa de não poder alojar, todo aquele problema, e agora também já está meio que complicando aqui no Brasil também, né? Eu até vi também na Irlanda ter aumentado os casos também, e
Então aí eu meio que distanciei do futebol um pouco. Nessa época da pandemia fiquei mais em casa. E aí então eu tô indo para eventos beneficentes, solidário, final de ano, de empresas, e jogando futebol. O que eu mais gosto de fazer é jogar futebol, e agora também brincando um pouco de tênis, apanhando de um pessoal aqui no tênis. Ah, tá jogando um pouco de tênis agora. Agora tá uma disputa aí, esse negócio do Djokovic aí, né? Pô, que loucura, né? Loucura, loucura. O mundo está passando por um momento complicado, né? Momento difícil, mas em tudo isso a gente vê a palavra de Deus se cumprindo a cada dia, né? As profecias, e é um momento de estarmos ligados com Deus, conectados com Deus, porque Ele é a resposta que a gente precisa, né? Esse momento é um momento de reflexão, um momento de confirmação do que a palavra de Deus diz, que é o princípio dos ais, né? O princípio do fim. Só que as pessoas estão brincando, né, pastor? Estão achando que sim, porque a gente ouviu isso quando era criança, que Jesus estava voltando, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, e a gente acha que, sei lá, um minuto para nós pode ser 100 anos para Deus, e os sinais estão explícitos, né, pastor? De que ele está voltando, que ele está à porta, que ele está aí. E é engraçado que as pessoas têm brincado com isso, né? Elas estão preferindo, se você pegar e analisar, o pessoal que está aí na live, eu não vejo a hora de parar a pandemia e ir para a praia, eu não vejo a hora de ir para o show, eu não vejo a hora. Ninguém quer falar assim, porra, eu não vejo a hora de ir para a igreja, para louvar, para estar num acampamento, para estar numa reunião com os irmãos. Ninguém fez, você não escuta isso, nem na internet você vê isso, nem os próprios irmãos da igreja. Nossa, não vejo a hora de abrir as praias para mim estar lá com o pessoal e tal. Então, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que o amor de muitos se esfriaria, né, pastor? Verdade. Não, mas você vê, Ademar, né? Jesus, ele disse que quando estivesse próximo do fim de todas as coisas, esse momento seria como os dias de Noé, onde as pessoas casavam, se davam em casamento, ou seja, as pessoas não estavam nem aí, né? As pessoas iam vivendo e não estavam nem aí com as coisas de Deus, as pessoas estão tão ocupadas com outras coisas, não é? E que tem tanta coisa acontecendo nesse momento e as pessoas não estão atentas para isso. Ontem a Fafá veio de confirmar que ontem a pregação foi sobre isso, sobre Noé. Fui no culto ontem, né? E as pessoas estavam, né, na época, como estão hoje, tão desapercebidas, que eles não notaram uma arca de 150 metros num lugar que não chovia, e eles não deram nem bola. E a hora que fechou lá a arca, que eles se deram conta, já era tarde, aí o dilúvio já tinha chegado. E as pessoas estão assim hoje, estão se casando, indo em festa, indo em tudo, ninguém busca, vai demorar, Jesus vai demorar para voltar. E não estão percebendo que ele está à porta, e a hora que chegar, aí vai ser tarde, aí não vai ter jeito. E o tempo, né, pastor, assim, é muito relativo, né? Que as pessoas acham, meu avô escutava isso, que Jesus está voltando, meu pai escutava, eu escuto desde quando era criança, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Claro, claro. Deus, ele não trabalha no mesmo tempo que a gente, né? Mas a palavra de Deus está aí, é só a gente analisar, ver todos os sinais, tudo que tem acontecido no mundo. E por isso, você que está aí acompanhando, né? Abra seu coração para Jesus, né? Entrega a sua vida para Ele, porque Ele é a resposta, Ele é a solução que nós precisamos. Ó, tem um monte de gente aqui falando, Ademar, craque de bola, gente mandando um abraço para você. A gente já vai falar já aqui do Ademar. Você parou de jogar quando, Ademar? Eu parei em 2006, pastor, quando eu vim do... o Rubens Capelucci está aí, quando eu vim do Japão... foi detectado um problema de tireoide, pastor. A gente vê que o nosso organismo, a perfeição com que Deus fez, né? A tireoide é do tamanho de um grão de feijão e ela comanda todo o seu sistema hormonal, né? E por causa dessa tireoide eu parei, mas assim, propósito de Deus, porque eu sei que nada que Deus faz, para Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se foi vontade dele para que eu parasse, então teve N situações depois que eu parei que eu vi que foi propósito de Deus, é óbvio, né? Mas
É triste, viu, pastor? Porque eu falo que o jogador de futebol tem duas mortes, né? A hora que ele para de jogar futebol e a morte física. É porque não é fácil, né? Encerrar uma carreira e novo, né? Você tinha que idade quando parou? Eu tinha 34 e é difícil porque, assim, você habitua, né? A acordar segunda de manhã, 7h30, ir pro treino, terça pro treino, quarta, hotel, viagem, jogo, concentração e todas aquelas coisas, e fica meio que robotizado por, sei lá, 15 anos, 20 anos. E você, eu falo muito para os atletas que alguns que jogaram comigo, alguns que estão aí são novos, você que é um atleta, que se estiver na live, traçar alguma coisa em paralelo com a sua vida do futebol, porque a vida do atleta de futebol é muito rápida. E você vai terminar, vamos dizer, um bom atleta com 35, um excelente atleta com 40, você vai ter ainda mais metade da sua vida para viver, no mínimo. E aí, o que você vai fazer? Tudo bem, você vai ganhar dinheiro, mas você tem que ter planejamento, você tem que ter algum estudo do que o mercado está podendo, do que está aceitando, o que você pode investir, o que você não pode. E muitas das vezes a gente acaba vendo muitos jogadores aí perdendo tudo porque não traçam nenhum plano paralelo ao futebol, né? Hoje em dia eu acredito que isso é até um pouco mais fácil para os novos atletas, porque antigamente, né, Ademar, eles não tinham muito essa orientação, essa visão, e a gente vê craques que fizeram história aí no Brasil terminando a carreira sem nada, né? Praticamente falido, sem dinheiro também. O futebol naquela época não dava tanto dinheiro como é hoje, né? Mas mesmo assim, a pessoa tem que pensar, porque passa muito rápido. Você encerrou com 34 anos, você poderia ter estendido aí até uns 38 anos, né? Jogar aí no alto nível, mas pode vir uma lesão, enfim, tem sérias coisas que pode antecipar a carreira de um jogador, né? E aí tem uma série de fatores, né, que a gente tem que levar dentro de uma carreira de futebol, que de 98% dos atletas profissionais hoje no mundo do futebol, só dois, de 98, não, de 100%, só dois ganham acima de R$ 2.000, pastor. Verdade. Então, o percentual para você dar certo e ter sucesso financeiro dentro da carreira do futebol é bem pequeno. É bem pequeno, é verdade. É uma elite, né, que ganha esses salários monstruosos, mas jogadores aí da Série B, Série C, pessoal aí tem um salário muito pequeno. Mas só que tudo generaliza, né, pastor? A imprensa mostra Cristiano Ronaldo, mostra Neymar, mostra os grandes craques da Europa e da Inglaterra, que tem carrões, que tem toda aquela fama, aquela pompa, aquelas loucuras, e esquecem de mostrar o lado ruim, eu acho que não, do futebol, que são aqueles meninos que precisam aqui no Brasil ir treinar de bicicleta, ali em Belém do Pará, que alguns vão de canoa treinar, alguns que tem que trabalhar em alguns países na parte da manhã para treinar à noite, e o futebol fica generalizado só pela elite, e isso acaba dando a entender de quem está fora no público que todo atleta de futebol profissional é milionário. E a coisa não é bem assim, não. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aí para o Ademar, coloca aí, a gente vai tentar responder, tá bom? O pessoal mandando abraço, falando aqui, Ademar, você foi injustiçado não ter ido para a seleção, outros falando craque de bola e tal. E o Ademar realmente marcou a história aí no futebol brasileiro. Como é que o futebol entrou na sua vida, Ademar? Você sempre teve esse sonho, sempre, desde pequeno, você jogador, como é que aconteceu? No Brasil, na minha geração, né, pastor, a gente só tinha bola de descontração, não tinha celular, né? Então, você é de São Paulo mesmo? Eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de Tatuí, natural de Tatuí. Tatuí. E assim, uma bola fazia alegria de 20, 30 crianças, né? Então, um brinquedo barato, entre aspas, né? Que não era muito barato, aquela bola de capotão na época, né? Então a gente... todos ficavam alegres. E o sonho era ser jogador de futebol profissional, né? E aí você fica com aquilo na cabeça. E aí eu fui aos poucos evoluindo. Não tinha um tamanho ideal, porque sempre fui pequeno, né? Mas
Tem um fato muito interessante, depois eu fui jogar como atacante na Alemanha, que é um país que... Só não joguei na Inglaterra, né, porque não tive a oportunidade, mas um atacante com 1,69 jogar na Alemanha é milagre de Deus mesmo, pastor. Porque aí eu não tive categoria de base, porque por causa do meu tamanho já existia muito preconceito naquela época, por os atacantes ser baixinho, acabei jogando várzea, e da várzea eu saí direto para os profissionais. E Deus foi abençoando de uma tal maneira, é óbvio que com obediência, né? Porque eu vejo muita falta de discernimento, às vezes, de um jogador que vai ali para frente da televisão. Ele é um cristão, ele tá ali, um atleta de Cristo, tudo, mas às vezes as colocações que eles fazem ali, pastor, na frente, dão a entender que estão mais pro lado do fanatismo do que pelo lado da obediência, né? Não tem discernimento. Ah, foi Deus que colocou aquela bola. Ah, não, foi Deus que fez o gol. Foi Deus que deu o título. Mas do outro lado também tem Deus, pô. Do outro lado também tem cristão. Do outro lado tem um goleiro que é cristão, do outro lado tem um atacante que é cristão. Então, muitas das vezes as pessoas são mal orientadas e sem o discernimento e naquele fanatismo acabam que querendo dar toda a honra e toda a glória a Deus, mas tem que ter sabedoria muito na hora que você vai falar ali na frente, né, pastor? Senão você acaba escandalizando o nome do Senhor, né? Sim, sim, é verdade. E como é que aí chegou o São Caetano na sua vida? Como é que foi essa ida para o São Caetano, com a montagem daquele time? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque aquele time do São Caetano ali no final da década de 90, né, início dos anos 2000, foi um time que ficou no topo aí das principais equipes do Brasil, né? Como é que foi a sua ida para lá? Aquela foi uma situação de Deus mesmo, pastor. Assim, naquela época não tinha celular, né? Foi final de 96. Tinha celular, mas eram poucas pessoas que tinham. E tocou o telefone de casa, o telefone convencional, 10h30 da noite, pastor. Naquela época, 10h30 no interior era morte, alguém na sua casa. Coisa boa não era, né? Não, coisa boa não era. Aí ele toca o telefone, e quando eu vou atender, e fala assim, gostaria de falar com o Ademar. Eu falei com ele, aqui é Luiz Pereira. Eu mandei ele para aquele lugar, né, pastor? Eu falei, cara, o único Luiz Pereira que eu conheço é aquele negrão que jogou no Palmeiras. Você vai para aquele lugar que já é tarde, eu vou dormir. Ele falou, é com ele mesmo que você está falando. E era o próprio, pastor. Era ele mesmo? Era ele mesmo. E ele estava como auxiliar técnico do Fedato no São Caetano e estava montando o time. E ele ficou encarregado de estar contratando os atletas. E hoje ele é treinador de zagueiro. Hoje ele trabalha, acho que na comissão técnica do Atlético de Madrid, pastor. E aí a gente contratou... Na verdade, assim, a gente começou uma conversa 10h30 da noite, não sei se era numa quinta-feira ou quarta-feira, e eu só tinha jogado no interior, né, pastor? E aí, quando ele falou que era São Caetano do Sul, você fala região metropolitana de São Paulo, né? Nossa, só bandido lá, só ladrão. Aí ele falou assim, a gente gostaria de saber o seu salário, né? Aí eu falei, quer ver, eu vou falar um salário alto para ele não me pagar e eu fico aqui no interior e não vou para a capital, né, pastor? Você não estava muito animado para ir, não? Não estava não, pastor. Eu falei assim, eu não tinha nem falado para minha esposa, sabe? Aí, como era tarde da noite, né, eu falei assim, vou jogar um salário 10 vezes o que eu ganho aqui no São Bento. Eu estava jogando no São Bento de Sorocaba, né? E aí eu falei, vou jogar 10 vezes o que eu ganho, pelo menos ele não vai aceitar e eu fico tranquilo, não fico mal com ele, porque ele é um ídolo para mim e tal. Aí eu falei, eu quero o X, né? Daí ele pegou, nem teve negociação, pastor. Ele falou assim, então o senhor poderia se apresentar amanhã cedo aqui no clube? Não. Pastor, eu falei, e agora, rapaz, vou ter que ir para a capital, como é que vai fazer? Mas eu vi que o propósito era de Deus mesmo ali, pastor. Aquele clube foi um clube que levantou a bandeira do Senhor, porque a gente podia ver atletas compromissados, a gente tinha reuniões de atleta de Cristo nas concentrações que a gente tinha 20 jogadores concentrados, a gente tinha 19, 18 nas reuniões. E um dia, pastor, numa reunião de atletas de Cristo, chegou um diretor de futebol, incrédulo, ele entrou, ficou sentado lá, aí o pessoal falou, fica aí para participar da reunião, tá? Ele falou, não, vocês já estão todos aí? Já. Eu só quero falar uma coisa e depois eu vou sair.
Aí ele esperou, chegou o pessoal, ele falou assim, eu vou dizer para vocês, esse clube só tá onde tá porque o Deus de vocês aqui colocou, cara. E aí eu lembro na palavra de Deus que ela diz assim, que toda língua confessará, né? Que Jesus Cristo é o Senhor. E aí ele mostrou pro pessoal lá da reunião, que às vezes o pessoal ia meio borocochô lá para a reunião, sabe, pastor? Mesmo que a gente estava naquele sucesso todo lá, né? Mas o pessoal fica, pô, vamos na reunião, tá? E muita gente usava a reunião de atleta de Cristo, pastor, como um amuleto, né? Eu vou na reunião da Atleta de Cristo, daí eu vou fazer gol. Aí eu vou lá, daí eu vou jogar bem, porque já fiz minha parte. Não, não é. Ali é o momento de você louvar, de você conhecer da palavra de Deus, de você estar se derramando, de você estar se entregando. E aí as consequências disso aí, Deus é quem vai saber. No jogo também, do outro lado, tem o outro irmão também que está fazendo por onde, está treinando, tudo. Mas Deus é quem vai abençoar. Então a gente... Aquela minha ida na época para o São Caetano realmente foi algo de Deus e marcou história no futebol brasileiro, né? E que ano que foi, Ademar? Eu cheguei no São Caetano no dia do aniversário dele, 4 de dezembro. Eu cheguei em 96. O São Caetano é de 89, ele tinha 7 anos na época ainda, pastor. Novinho, mas o São Caetano nessa época ele estava disputando a Série C, é isso? Não, ele não tinha série no Brasileiro e era Série A3 no Campeonato Paulista. A3. Entendi. Aí a gente subiu 98 da Série A3 para A2 e da Série C para a Série B do Brasileiro. Aí em 99 a gente bateu na trave nos dois, perdemos a Série A2 e a Série B do Brasileiro em casa, a classificação, e aí em 2000 a gente conseguiu o acesso para os dois e a final de Campeonato Brasileiro em 2000, que foi aquela... Copa João Avelange. Da João Avelange lá. Que roubaram o título do São Caetano. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando esse time começou a ser montado ali, vocês imaginavam que vocês iriam fazer tanto sucesso? Passava isso na mente de vocês? Sim, vocês olhavam, pô, a gente tem um time bom, dá para chegar? Ou foi algo que foi acontecendo mesmo? Não, pastor, isso nem o maior otimista da história do futebol podia falar assim, não, esses clubes do São Caetano vai chegar à final de Brasileiro, Libertadores. Isso aí seria uma hipocrisia grande estar falando isso aí, né, pastor? Até porque naquela época, né, Ademar, assim, os times brasileiros, eles tinham grandes elencos, não é? Era um momento de craques. Aí quem tá na live aí, grande amigo, Chicão03, conhece, pastor? Ô, Chicão, corintiana, na boa. Chicão campeão tem história mundial. aí. Campeão tem mundial. História no Corinthians. Um abraço, Chicão. Um abraço. Então, ninguém poderia, né, pastor, prever que o São Caetano ia ter um sucesso como teve naquele ano. Mas aí entra novamente a palavra de Deus, né? Os nossos sonhos são pequenos perto dos sonhos de Deus, né? E aí, quando eu parei para analisar, pastor, hoje, sim, é claro, seria, sei lá, um pouco de arrogância da minha parte. Mas, pastor, eu que saí de uma várzea de Tatuí, de um time de 4ª divisão no Estrela de Porto Feliz, Deus me colocou como artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2000, na frente de Romário, de Edmundo, de Washington, de toda aquela galera, um baixinho de 1,60. também, né? Ronaldinho Gaúcho, enfim, grandes craques que atacantes que o futebol brasileiro tinha. Aí você olha assim e fala, porra, esse cara saiu de um campinho de terra. O que Deus tinha reservado para mim era algo que tem reservado para nós, é algo que a gente não consegue imaginar, pastor. A hora que vê, o negócio tomou uma proporção, uma dimensão. Eu falo assim para as pessoas, você sabe que você andar na rua, ninguém olhar para você, só aquele cara que te cobra, fala, tá devendo lá no bar, hein, tá devendo... Aí, de repente, você faz um gol no outro dia, você não pode sair na rua, pastor. Verdade. Não, porque o São Caetano, ele, por ser um time assim pequeno, que não tinha muita torcida, né, em São Paulo, ele acabou virando um time querido de todas as torcidas, né? Corintiano, palmeirense, santista, São Paulo, todo mundo gostava de São Caetano, né? E vocês jogavam assim, realmente era difícil ganhar de São Caetano, né? Era muito difícil, vocês tinham um elenco fantástico, o time jogava muito bem.
E não é que assim, pô, ganhava de sorte, não, ganhava porque vocês tinham competência. Não, e a gente entrou com um sistema diferente, né, pastor? A gente começou, naquela época, o futebol brasileiro é, é, começou a copiar a Europa a jogar no 4-4-2. E o futebol brasileiro sempre foi 4-3-3, né? 4-3-3 com dois pontas, um centroavante, e aí começou a copiar, jogar no 4-4-2, começou a ficar aquele jogo feio. E o Jair Pisserni, que veio de Portugal, ele voltou com 4-3-3, e nosso time não era um time que tinha craque, não tinha nenhum jogador assim. Tinha, acho que o jogador mais rodado de destaque era o Ailton Mineiro, um canhoto moreno que jogou no Atlético, jogou no São Paulo, mas o resto era tudo jogador que tinha jogado em timinho de Série B, de segunda divisão em outro estado, de terceira divisão em São Paulo, e uma série de jogadores que tinham passado por vários clubes, já tinham uma certa idade, mas ninguém teve sucesso na carreira. E a gente diz, né, no meio do futebol, né, aquele time deu liga, pastor. Deu liga, assim, um olhava para o outro e falava, não, como condiz o ditado, hoje é nós, vai dar nós. E o pessoal entrava e a gente entrava com sangue nos olhos, como a molecada diz, e os outros times, sejam grandes, seja Flamengo, seja Corinthians, seja Palmeiras, eles parecem que viam em nós aquele olhar ali, e a gente olhava assim, é claro que você não pode menosprezar, pastor, mas quando você olhava, você falava assim, pô, meu adversário está derrotado só para a maneira que ele olha para mim, eu tenho que me impor. E aí isso era uma maneira da gente chegar, porque a gente já era experiente, não era nenhum garoto no elenco. Então, a gente mandou por um bom tempo no futebol brasileiro, por volta de uns 5 anos, de 2000 a 2005, o São Caetano foi top 5 do futebol brasileiro. Verdade, não. E isso, no momento, né, como eu falei, de grandes craques atuando no Brasil. O Corinthians, em 2000, tinha um timão, né? Foi até campeão mundial. Lembrando que o Palmeiras não tem mundial, né? E o Corinthians, campeão mundial, Grêmio, Flamengo, enfim. E o São Caetano correndo por fora, ganhando tudo, jogando bem, né? E aquele jogo lá no Maracanã contra o Fluminense, como é que foi aquele jogo lá que você fez? O gol, eu acho que aquele talvez tenha sido um dos gols mais importantes da sua carreira. Vou mandar um abraço pro Carlinhos Siene aí de Vinhedo, pastor. O pessoal tá entrando. Sabe o que é duro pra mim? Que eu não enxergo bem aqui, pastor. Ah, dois, então. Eu também. Já pedi pra você mandar abraço pra Tatuí, então eu vi aqui uns Tatuí, vou mandar aqui. Pessoal do A Frente Salgada, o pessoal do futebol, hein? Alguns eu consigo, mas se eu colocar óculos, o pessoal fala que eu tô ficando velho, pastor. E eu não gosto, fala que eu tô ficando mais experiente. E aí, pastor, então, aquele jogo do Maracanã, realmente, acho que o gol. Não digo que foi o mais bonito, mas o mais importante que ficou marcado também, né, não, pastor? mas foi um golaço, né? Porque estava longe ali. Eu já tive outros gols também, fantástico, pastor. Mas enfim, aquele gol foi bonito pela distância que foi, Maracanã, por estar debutando também, por estar estreando no Maracanã, foi uma bela estreia, né, pastor? Nunca tinha jogado no Maracanã. Você nunca tinha jogado lá? Foi a primeira vez, né? Primeira vez, nunca tinha jogado no Maracanã. Entrei Maracanã com a minha lotado. Na época não tinha celular, né? Assim, o celular não tinha essas câmeras. Aí entrei com a minha câmera digital no bolso, porque tinha jogador nosso que já tinha jogado no Maracanã, né? Eu não tinha jogado. Então eu entrava no bolso para me tirar foto, pro pessoal não ver, né, cara? Para mim falar, pô, o cara tá se preocupando com o estádio, não vai preocupar com o jogo, né? E eu ficava tirando foto, né, de vestiário, todas aquelas coisas. Para mim era tudo novidade, né? E aí, pô, tem muita coisa, né, naquele jogo lá que se a gente analisar, depois eu tive com o Renato Augusto, pastor, um dia na televisão, o Renato Augusto era gandula na partida, pastor, porque ele jogava no Fluminense, na época podia, gandula de menor. Não sabia disso, não. E aí o Renato Augusto falou para mim um dia num programa de televisão que ele estava ali no campo, e aí quando viu que eu coloquei aquela bola do meio de campo, ele falou, esse cara tá louco, esse baixinho, da onde ele vai chutar, tal. Diz que ele chorou que nem criança, cara. Pô, a humildade do rapaz, né, para chegar no nível que ele tá, e ele for contar isso para mim, né, isso foi muito gratificante para mim. E uma série de fatores, né, pastor, que nem quem tava na barreira era o Fernando Diniz, eu já tinha tomado 2 vaias, né, pastor, assim, tinha umas 80 mil pessoas no Maracanã. A minha cidade tem 40 mil, tinha 40 mil na época. Então, 2 cidades de Porto Feliz dentro do Maracanã. E eu tinha chutado a bola na arquibancada, e aquele tempo, naquela época, pastor, não tinham 7 bolas no campo, sabe?
Era uma bola no quarto árbitro, né, no mesário que falava, e uma bola em campo. Então, quando você chutava a bola na arquibancada, demorava para ela voltar, porque às vezes a arquibancada ficavam brincando com a bola, e no final ainda jogavam e caía no fosso do Maracanã, lembra? Aí o Gandula tinha que ir com aquela redinha, tirar a bola, então isso, o tempo demorava. E aí, pastor, eu tinha chutado 2 bolas no primeiro tempo e ela tinha ido para a arquibancada. E eu parei a bola para chutar na hora do gol, da falta. Primeiro o Fernando Diniz falou para mim, vai tomar outra vaia. O Fernando estava na barreira. Aí, o meu zagueiro, bem confiante no seu companheiro de time, que é o Daniel, gente finíssima, eu falei, Daniel, vai para a área, que eu não vou chutar, eu vou cruzar. Daí o Daniel chegou bem na minha orelha e falou assim, pastor, chuta de novo na arquibancada para nós descansar, que tá calor pra caramba. Eu falei, e agora, velho? Agora, meu. Porque como diz, que confiança, né, pastor? Caramba, o cara, você já tava com o psicológico lá, o que eu faço? Eu já estava falado, né, pastor? E aí eu pensei, aí eu peguei e falei assim, caramba, eu chutei 2 bolas na arquibancada, né? E eu tinha colocado. Oi? E a torcida falhou. E aí eu tinha colocado a bola numa torceirinha de grama lá no Maracanã, né? Aí eu pensei assim, você quer saber? Eu vou colocar essa bola nesse buraco, porque o Maracanã é cheio de buraco, até hoje é cheio de buraco. Colocar essa bola no buraco, se eu errar o chute e ela sair fraca, ela sai mascada e vai na mão do goleiro, não tem problema, mas eu não tomo a vaia, o goleiro segura a bola e beleza. Aí eu coloquei no buraco, pastor. Aí a bola deu certinho. Nossa, a bola pegou, como diz no futebol, pegou na veia. Pegou na veia, é. Caramba, e aquele gol foi, até hoje se fala daquele gol, daquele momento, né? E ali vocês desclassificaram o Fluminense, né? Porque eram oitavas de final e o Fluminense jogava pelo empate, né, pastor? Então eles entraram já, vamos ganhar. Tinha Magno Alves, grande Magno Alves, irmão em Cristo. Tinha o Roger, Chinelinho, tinha um monte de jogadores ali bons do Fluminense. O Fluminense era um baita time. E, de repente, um time que tinha 11 anos na época, que era o São Caetano, de 89, estava eliminando um dos grandes do futebol brasileiro. E aí começou, como diz o pessoal, né? Entrou um alemão aí, Gyuri, I'm sorry, my English is catastrophe. É da onde? Esse é de Stuttgart, torcedor de Stuttgart. Ah, torcedor de Stuttgart, que você jogou lá também, né? É. E aí, de repente, né, pastor? Como a gente diz na gíria do mundo, né? Deram asa pra cobra, né, pastor? A gente ganhou do Fluminense, deram asa pra cobra. É, aí veio o Palmeiras, eu acho, né? E depois chegou a final com o Vasco. Grêmio. Aí veio o Palmeiras, jogando as 2 no Parque Antártica, porque nós não tínhamos capacidade de estádio, e nosso mando era no Parque Antártica. Aí eliminamos o Palmeiras no Parque Antártica, com Arce, com Galeano, com todo aquele time que tinha sido campeão da Libertadores, né? Marcos, estava no gol, né? Marcos, Sérgio, acho que aquele dia jogou o Sérgio. E aí pegamos o Grêmio daquele dentucinho que não jogava nada, né? É. E o Ronaldinho estava começando no Grêmio, né? Tava com 20 anos, tava com a perninha zerada, dando caneta em todo mundo. E aí a gente foi e eliminou o Grêmio lá no Olímpico. Aí fomos para aquela final fatídica, né, pastor? Aquela final de São Januário lá, né? Que foi aquela loucura lá, né? Da queda do alambrado. E aí ficou marcado na história aquele jogo mesmo. Aí o pessoal falando, eu estava lá. Aqui é o pastor Gilberto França, lá de Itapetininga, amigo meu, um abraço aí, seu fã também. E o pessoal aqui... eu enviei algumas perguntas, mas não deu para ver aqui. Aí aquela final, teve aquele problema lá em São Januário, depois o jogo foi adiado para o Maracanã, não é? Isso, aí teve a terceira partida no Maracanã, mas... aí os jogadores, eu mesmo já tinha ido para a Alemanha fazer exame médico, já estava negociado, alguns outros jogadores já tinham sido negociados, né, pastor?
E aí a gente, assim, por mais que você queira entrar com a mesma vontade, a cabeça não tem como, né, pastor? Pegar o cérebro e falar assim, ó, metade vai jogar a bola e metade cuida do processo lá de fora. Lá não tem jeito. E a gente Sim. acabou perdendo o foco. Não, ali o título tinha que ficar pro São Caetano. Foi uma. Felizmente ali Ali tem uma foi guerra de polêmica. bastidores, né, pastor? Foi guerra de bastidores e a gente acabou tendo que jogar uma terceira partida, que não seria obrigatório, mas por causa de vaga de Libertadores, Eurico Miranda e CBF, todas aquelas coisas, né? Então, o Caetano não tinha uma força política assim, como o Vasco, e tudo isso acaba influenciando, né? Outra coisa que eu queria falar contigo, você teve a oportunidade de ir para o São Paulo? Me parece que rolou alguma coisa, ou você ir para um outro clube maior Isso, assim? teve no São Paulo, pastor. Futebol é uma loucura, né? Assim, tudo muda em fração de horas ou segundos, né? Eu estava acertado com o São Paulo, acertei numa quinta-feira, tinha acertado só a minha parte financeira com o São Paulo. E os clubes não tinham acertado, né? Entre eles. E eu estava certo para me apresentar segunda-feira à tarde no Morumbi, na coletiva de imprensa. Aí no domingo, 5 da tarde, toca meu telefone, tô vendido para Alemanha. Que loucura, cara, uma loucura. Mas Mas você nem estava sabendo dessa negociação com o não, Stuttgart, essa né? negociação da Alemanha estava correndo paralela do São Paulo, mas por causa que o São Paulo não tinha acertado com os clubes. O São Paulo não tinha acertado com o São Caetano. Eu já tinha acertado com o São Paulo. E aí ficou do pessoal de São Paulo acertar. E acabou que não dando certo a situação do São Paulo, entrou o clube da Alemanha que estava caindo de divisão na época, né? Estava para ser rebaixado. E aí eu saio do Rio de Janeiro no dia 23 de janeiro, acho, não me recordo muito bem, com 40 graus e caio em Frankfurt com -10. Caramba! Isso foi em que ano? 2001. 2001. E aí, como foi a sua passagem pelo Stuttgart? Você acabou não jogando muito, né? Ah, olha, pastor, no primeiro semestre eu joguei bem, tive uma lesão, tudo. Até recentemente me mandaram uma matéria lá da Alemanha, que eu sou o primeiro estrangeiro a fazer 3 gols na estreia, né? Eu tenho o recorde na Ah, que legal. Bundesliga. Eu falo para as pessoas que eu estreiei com o pé esquerdo, fiz 3 gols de esquerda. E eu sou destro, né? Sim, E, e, sim. a- e aí, recentemente, quem igualou esse recorde foi aquele menino do Dortmund, né? O Haaland. Ah, sim. Depois de 20 anos, ele igualou o recorde, né? Aí colocaram, porque mandaram a matéria para mim, que daí falava do meu nome, que foi o primeiro, tal, tal, tal. Aí o Haaland estreou. Mas o meu primeiro jogo, eu brinco aqui, quando eu vou jogar aqui com o pessoal aqui, nesse futebolzinho aqui, né? O pessoal começa, né? Ah, conta uma história disso, daquilo, tal, 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 né? Aí eu sou meio irônico, né, pastor? Aí eu falo, ó, vou contar, vou ser bem breve. Meu primeiro jogo na Alemanha, perfilando do lado do Miroslav Klose. Não, só Ele jogava, isso, né? ele jogava no Kaiserslautern e eu estava no Stuttgart. Eu fiz 3 gols no primeiro jogo e o Klose não fez nenhum. Hoje o Klose é maior artilheiro das Copas e olha o nível que eu estou jogando aqui com vocês. Ah, caramba, meu, que coisa, hein? Não, é louco. E quando você fez esses 3 gols lá na sua estreia, acho que foi um auê. Todo mundo falou, caramba, quem é esse cara aí? Da onde saiu ele? Não, foi uma loucura, né? Você chegar numa Bundesliga, que na época acho que era o melhor campeonato do mundo na época, pastor. Hoje não, hoje a Premier League tá estourada na frente de melhor liga do planeta. Mas na época a Bundesliga era top. E aí, de repente, você tá ali no centro da Europa, faz 3 gols, aí começa, né? O pequeno brasileiro e não sei o que, tal, tal, tal. Da onde vem esse atacante? Pô, mas já tem 30 anos, vamos naturalizar ele, vai ser alemão e Vai. tal, e toda aquela conversa. Daí peguei um treinador. Aliás, pastor, o meu treinador era o Ralf Rangnick, O... o que está no Manchester.
Tá, não, eu achei que era o Moreninho. Não, não é aquele, eu tô O confundindo. Félix, o Félix Magath? É, Não, acho que quem sim. tá. Não, meu treinador era o Ralf Ragnick, que tá no Manchester United hoje, do Cristiano Ronaldo. E foi tranquila a sua adaptação? Como é que foi? Você teve Ah, dificuldade, difícil, assim? difícil, pastor, difícil. Difícil porque as pessoas acham que é só jogar bola, né? Não é. Tem cultura, tem idioma, tem clima, tem alimentação, tem uma Naquela série de época era muito mais fatores. difícil, né, Ademar? Naquela época lá, hoje tudo bem, a estrutura é Não, diferente, internet, naquela época era mais complicado. não, naquela época era mandar carta, era alimentação, não tinha feijão, pastor. Eu não encontrava feijão na Alemanha. Saía lá de tudo que é lado, não achava feijão. Aí tinha que comprar aquele feijão de lata preto lá para ver se É, enganava o estômago. E aí o pessoal lá, pô, era fácil, você jogava tal. E aí até tem uma matéria na TV alemã, pastor, acho que foi na. Eu não me recordo bem qual era a TV lá da Alemanha, porque eu pedi para vir embora para o Brasil, sabe? Porque minha família não tinha acostumado muito lá, porque naquela época mulher ficava em casa só com as crianças, não tinha essa liberdade. Quando tem neve, então, aí também na Irlanda não dá para você fazer nada, você tem que ficar em casa. Não é que nem sim. no Brasil. Você pega as suas coisas e vai na casa da sua sogra, vai na casa da sua mãe, aí você tem que ficar na sua casa. E aí eu cheguei e falei no clube que eu queria ir embora por causa da minha família e tal. E aí marcaram uma entrevista para mim na televisão, ao vivo. Só que aquele horário alemão, né, pastor? Assim, olha, você vai entrar no ar às 7 horas e 12 minutos, hein? Beleza? Eu falei, beleza, porque o 12, né? Não pode ser 10, né? Ah, mas enfim, tá, beleza. Aí chego lá, ninguém me falou nada, fui pro estúdio lá, tava no camarim, não cheguei entrando, e era programa de plateia, né? Aí quando eu entro no programa, Rede Nacional, tinha um quiosque, pastor, o estúdio todinho cheio de areia, um desenho de um mar lá no fundo, um quiosque, uma água de coco, o repórter sentado ali, o apresentador sentado numa banqueta do quiosque e outra banqueta para mim. Daí eu falei, não estou entendendo, né? Eu falei, não, já que você quer ir embora para o Brasil, a gente não quer que você vá embora, a gente trouxe o Brasil para você. Olha só. Puta, pastor, aquilo lá, nossa, aquilo lá acabou comigo. Eu falei, e agora? Pensei comigo, né? Que eu vou falar nessa TV agora aqui ao vivo, Rede Nacional com plateia e tudo. Aí foi um momento de evangelizar, pastor. Aí eu falei, olha, gente, a nossa vida tem que ter uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia, a gente tem que ter Deus, a gente tem que ter a nossa família e a gente tem que ter o nosso trabalho. Se a gente alterar algum desses degraus, provavelmente as coisas não vão sair bem. As coisas não vão dar certo. Porque eu posso ter dinheiro, posso ter a melhor casa e não ter família para me desfrutar disso aí. Eu posso ter dinheiro, posso ter família, posso não ter Deus e posso cair numa cama, posso estar em dificuldades. Então, essa hierarquia, ela tem que ser padrão para todas as pessoas. E na Alemanha, eles têm muito esse negócio de trabalho, né, pastor? De trabalhar, de conquistar bens, de conquistar casa, carro. E aí foi eleita a melhor matéria do ano, pastor. E foi, pô, foi top. O repórter me agradeceu pela matéria, tudo. Então foi um momento de levar Deus para as pessoas, de mostrar, de pelo menos causar um impacto, sabe? E eu fui em evangelizações, pastor, em ginásios lá, que eu ia lá para estar levando a palavra, às vezes, ou testemunhando. Pô, tinha 50 mil jovens, 40 mil jovens no ginásio, pastor. Que legal, cara, que bom. E assim, era um momento, você teve que tomar essa decisão no momento em que financeiramente você estava bem, né? Se você for olhar por Não, esse sim, lado, estava não, sim, tanto é realizado. que tanto é que a pergunta que fizeram para mim lá, a colocação que fizeram para mim no estúdio, seguinte, mas Ademar, você está aqui num dos melhores clubes da Europa, mora em país de primeiro mundo, ganha muito bem, vive muito bem. O que você quer mais? Eu falei, não adianta, se a minha família não ficar aqui comigo, eu não vou ficar. Porque eu não vou voltar para o Brasil depois e ter que ficar vendo meus filhos cada 15 dias, cada 20 dias. Eu quero estar junto com a minha família. E eu tinha contrato de 5 anos, pastor. 5 anos, olha só.
Mas aí eu vi que Deus usou aquele momento, porque hoje vários que entram na internet e me chamam, pastor, e falam, pô, eu tinha uma camiseta escrito Gott ist treu, né? Que significa Deus é fiel, né? E eu andava nas ruas, as pessoas sabiam que eu não falava alemão, né, pastor? E aí as pessoas olhavam, Ademar, wie geht's, né? Que é tudo bem, né? Eu falava, good, né? Só sabia responder good, né? Que tá tudo bem, né? E daí, e eles não sabiam o que falar, daí eles falavam assim, como se fosse uma pergunta, né, pastor? Eles falavam assim, Gott ist treu, Deus é fiel? Aí eu falava para eles, né? Eu respondia afirmando, né? Ja, Gott ist treu, sim, Deus é fiel. E isso fazia com que as pessoas raciocinassem um pouco, né, pastor? Pô, o que que significa fidelidade de Deus? Por que que esse Ademar fala que ele é fiel? O que que tem essa fidelidade de Deus? Pô, ele saiu lá do Brasil, veio para cá, qual o motivo disso tudo? E foi uma revolução no evangelismo naquela época na Alemanha, viu, pastor? Principalmente assim, ó, quando eu fiz os meus 3 primeiros gols, eu levantei a camiseta, né? E muita gente queria me cobrir dos meus próprios jogadores, porque naquela época eles davam um cartão amarelo para quem só levantasse a camiseta, colocasse aqui atrás da cabeça. Sim, E os sim. jogadores queriam tampar a camisa, e eu saía deles, brigava com eles, ia na frente da câmera e ia lá, explícito lá, Deus é fiel. E foi maravilhoso. Aí na hora que eu fui dar a entrevista do melhor do jogo e tal, eu pude tirar a camiseta, né? Eu peço até desculpa pro patrocinador da época, né? Que tem que entender também, né? Eu tirei a camiseta do clube e deixei a inscrição Deus é fiel, né? E aí a pergunta da repórter para mim, na época, com o intérprete do lado, falou assim, por que que você leva essa camiseta Deus é fiel? Aí eu respondi para ela, eu preciso te responder com esses 3 gols que eu fiz na partida de hoje? Caramba, que bênção. Então foi um propósito de Deus mesmo a sua ida para a Alemanha, né? E você sabe, você conhece bem a realidade da Europa aqui, essa parte assim é fria demais espiritualmente, né? Não, foi Fria tempo de totalmente. Deus, pastor, de avivamento, foi um tempo de brasa, um tempo de ir para lá e avivar, porque as brasas lá estavam muito dispersas, e quando elas ficam dispersas, elas se apagam, né? Elas têm E que tinha estar outros juntas. brasileiros lá no Tinha, Stuttgart? tinha um Bordon que jogava comigo também, um cristão também, aí a gente conseguiu levar um outro angolano, hoje também cristão, Rui Marques, jogava na seleção de Angola, que falava português, e aí começou a ir nas reuniões. Aí eu comecei a ter um pastor que hoje mora nos Estados Unidos lá, me dá livro em tudo que é idioma aqui, porque no nosso time lá no estúdio que tinha jogador de tudo que é idioma, né? Tinha russo, búlgaro, eslovaco, tinha tcheco, tinha italiano, espanhol. Então aí eu peguei uns livros lá e comecei a presentear vários deles, assim, não sei, a semente foi plantada. Alguns eu ouvi que deram uma melhorada, alguns não sei que rumo que tomou, mas enfim, foi um momento de falar do amor de Deus, de levar o amor de Deus. Eu tenho um filho na fé lá que eu amo muito, que é um mexicano de quase 70 anos, pastor, se converteu a Cristo com uma vida toda errada, e é muito, assim, a gente não tem ideia, né, da dimensão que é quando a palavra de Deus diz que a gente é luz, né? Se a gente é luz e se ele é lâmpada para os nossos pés, né? A tua palavra, né? Pô, então onde a gente andar, a gente vai iluminar. Se ele é lâmpada, então onde a gente andar, se tiver trevas, a gente vai iluminar. Pastor, um dia eu entrei para visitar esse mexicano num hospital público da Alemanha, e os pacientes que estavam nos quartos, nesse corredor, eles saíam. Alguns de muleta, alguns com um soro no braço, saíam no corredor para me ver, pastor. Aí eles perguntaram para esse mexicano, esse cara que tá aí não é o Ademar, que joga no VfB Stuttgart e tal. Mas como ele pode ser seu amigo, cara? Como ele pode ser seu amigo? Porque ele tá num outro patamar, outro nível, não sei o quê. E as pessoas, né? Porque você é uma estrela num outro país. É mesmo que você pegar um jogador hoje da Premier League, ele é uma estrela. Mas aí quando você se coloca diante de Deus e você vê assim que a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas e a gente tá junto,
a gente vê que a nossa vida impacta as pessoas, pastor. E tem uma frase de um evangelista americano que ela é muito forte, que ela diz assim: evangelize, se preciso for, fale. É verdade, isso é fantástico, né? Isso é fantástico, porque o poder, né, do testemunho, da vida da gente, e a palavra de Deus não tem jeito, é como você falou, né? Quando ela chega. E falando disso, Ademar, da fé, você sempre foi cristão, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi seu contato com o evangelho, como é que começou a sua caminhada? Não, pastor, não fui. Eu era totalmente na contramão da Castelo Branco lotada, pastor. Era feio o negócio, então. É feio, feio, pastor, feio. E eu sou um ex-viciado, né, pastor? Eu usei cocaína por muito tempo. Maconha era cigarro, né, pra gente na época. E aí eu lutava contra os meus vícios e noitada e prostituição. E aí, pastor, olha, agora recentemente eu recebi a notícia que o meu pai na fé morreu de Covid, cara. O cara que me apresentou Jesus morreu de Covid. Mais novo do que eu, um ano mais novo do que eu, morreu agora no Covid, acho que faz uns 6 meses. Eu chegava de madrugada, ele jogava no time que eu jogava, pastor, eu chegava de madrugada, 2 horas, 3 horas, ele vinha com a fitinha cassete do Matos Nascimento, pastor, Oh, com a fitinha cassete do Matos Nascimento, com o testemunho do Matos e com a Bíblia assim para mim. E aí eu já meio grogue, meio cansado, deitava, ele falava: "Eu vou ler uma passagem aqui para você e vou falar do amor de Deus para você". Eu falava: "Ai, tá bom, vai, tô quase dormindo mesmo, vai, pode falar". Pastor, aquilo parecia para mim algo até meio insignificante. Aí ele foi mandado embora do clube. Nossa, que falta me fez aquela palavra na madrugada, aquela pessoa para falar do amor de Deus para mim. Aí eu comecei a ter sede, a semente foi lançada, né, pastor? A sim, semente sim. foi lançada e eu comecei a ter sede, aí eu fui para a igreja, e aí no primeiro dia eu lembro que eu dormi na igreja o tempo todo, e aí eu falei: não, eu preciso conhecer esse Deus que esse meu irmão fala tanto, que dá paz, que dá alegria, porque eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não consigo, eu vou para balada, vou para bebedeira, vou para as drogas, mas isso não preenche o meu vazio. Eu deito no travesseiro e eu continuo ansioso, eu continuo triste. Aí, quando eu conheci esse Deus maravilhoso, pastor, aí eu falava para as pessoas, eu falava: cara. E ontem a palavra de Deus falou sobre o tempo, né? Que muita gente no Brasil diz assim: tempo é dinheiro, né? E É, aí a pregação de ontem foi diferente. Tempo é vida. Porque eu me arrependo de ter perdido esse tempo. Eu não precisava ter ganho dinheiro, mas eu perdi tempo de vida, de conhecer esse amor, de conhecer essa paz, de poder desfrutar desse amor, de poder falar para as pessoas, de poder testemunhar, às vezes nem falar que a gente estava falando, de só andar aí por aí, mas as pessoas olharem para você e falar: cara, eu não sei, meu, eu olho para você, eu vejo alguma coisa diferente. Já ouviu isso, né, pastor? As pessoas sim, incrédulas sim. olham e não querem admitir, né? Nossa, cara, eu olho para você, eu vejo alguma coisa, mas eu não sei o que é, e o inimigo não quer confessar, né? Que é o Espírito Santo de Deus, né? E aí a gente percebe que o Espírito Santo de Deus está na gente, e isso é muito gratificante. E você falou, e eu me lembro bem agora há pouco, quando você disse aí do time lá de São Caetano, que tinha vários irmãos, né, que você se reunia, aí eu me lembrei, porque é verdade, na época todo mundo falava: pô, todo mundo lá é crente, o pessoal se reúne e tal. Conta um pouquinho desses bastidores aí, vocês devem ter tido experiências ali muito fortes com Deus, né? Muito forte, pastor. Até uma situação assim, uma revelação assim, eu não entendi, mas depois Deus foi mostrando. Um pouco antes de todo aquele boom, pastor, assim, minha esposa se converteu, um pouquinho antes daquilo lá. E aí, pessoal que está na live aí, eu creio que tem algumas pessoas aí que estão na live, não são muitos, mas enfim, Deus pode estar falando com você. Eu não sei quanto tempo você tem pedido a sua bênção por aquele problema, por aquela causa, seja judicial, seja física, seja financeira. Mas, ó, 7 anos, pastor, acordando 4 horas da manhã para estar orando pela conversão da minha esposa. E Olha aí. aí,
7 anos, pastor. Chuva, sol, frio. Ó, que ideia, que dava lá da madrugada lá. E só que eu fiz um trato com Deus. Eu não vou colocar despertador. Eu acho que o senhor já fez esse teste aí, né? Me acorda, Senhor. Me acorda 4 horas da manhã. E aí, pastor, era um galo que cantava, uma freada de carro, uma buzinada. A hora que você ia pro relógio, 5 para as 4. 4 horas. 5 para as 4. 10 para as 4. Opa, hora da oração. Hora da oração. Ou era automático, né? Mas sempre quando dava alguma coisa, você ia lá, você sabia. Então você que está aí, precisando de uma bênção, que sabe, mas ela está demorando, não sei o quê. E outra coisa, meus irmãos, começa a oração por um propósito. Dá uma semana, isso aqui não vai dar certo, vamos para outro, isso aqui já não deu certo. Vai dar certo, porque a palavra de Deus diz, né? Vai dar certo, porque a palavra de Deus diz que é você crer naquilo que você não vê, mas que vai se materializar. Se eu não creio na fé, se eu não tenho fé, pastor, como é que eu posso crer na salvação, que eu vou morrer e vou viver em outro lugar? Então eu não tenho fé. Então essa fé que eu tenho é mentirosa. Essa fé é enganosa. Porque se eu estou aqui buscando a salvação, que é meu maior objetivo, e eu vou ter que morrer para essa salvação, para mim viver lá na eternidade com o Senhor, como que eu posso dizer que eu acredito que vai dar certo, que Deus vai entrar com providência na minha vida se eu não creio nessa salvação? Então, a fé é exatamente isso, né? É a certeza daquilo que a gente não vê. Não vê que vai acontecer. Vai acontecer, exatamente. Então, e aí, pastor, teve uma revelação lá, antes um pouquinho daquele boom, a minha esposa chegou e falou assim, nossa, eu fui lá na igreja, lá orar, num culto da tarde, num culto de oração, e o pastor chegou para mim e falou assim, nossa, eu vejo na canela do seu marido como umas canelas de fogo, um negócio louco que Deus está fazendo lá naquela perna lá, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, nossa, eu não entendia, né, pastor? E aí, de repente, né, pastor, eu não sei o que aconteceu, começou a ter uma força na minha perna no chute, pastor, que as bolas saíam com uma força, e falava, nossa, a profecia está se cumprindo. Olha o fogo aí. Olha o fogo chegando aí, a bola aparecia. E até o pessoal que jogava comigo até falava assim, nossa, a bola dele chuta, parece uma bola de fogo, cara, sai que nem um raio. Aí e dentro de mim, né, eu falo, pô, a profecia se cumprindo. Aí eu lembrei da profecia que o pastor falou para minha esposa. Aí eu falei para ela depois, olha, tá vendo? Deus tinha revelado para você, mas eu não entendi ainda o propósito, que assim, mas às vezes a gente... essa característica antes? Não tinha, pastor. Eu não chute, assim. Nem falta eu batia muito, pastor. Não sabia disso, não. Achei que já era uma característica sua, que você sempre treinou. Não, de bater forte na bola, não. De repente começou a acertar, assim, pegar uma força e foi criando aquela áurea, né? Não, é o canhão. E até hoje, assim, onde eu vou, nos lugares, o pessoal, pô, solta aquela bomba, faz isso, faz aquilo. Pô, mal sabem eles que um jovem de 1,69 ia ter uma força daquelas. A força é vinha do Senhor, realmente. Mas é claro, eu também comecei a treinar um pouco para isso tudo. Mas foi algo de Deus mesmo. E os bastidores de lá, pastor, era muito gostoso, porque a gente... realmente se formava uma família, a gente ia nas reuniões dos atletas de Cristo, a gente saía, a gente ia jantar fora, todos os atletas, as esposas, os filhos, e a gente criou uma família, e isso fez a diferença dentro do campo. Quem que tinha alguns ali? Eu não lembro, o Serginho também era cristão, né? Que acabou... O Serginho era cristão, o Serginho chegou, tudo, faleceu, né? O Claudecir... O César, lateral esquerdo. Entrou um Claudecir aqui, não sei se é ele, entrou um Claudecir aqui. Deve ser ele, Claudecir Inácio. Gente boa demais. É ele mesmo. E aí depois tinha o Luciano Goleiro, aí tinha... eram vários, o Marcinho, o Mineiro, pastor, para quem não sabe, o Mineiro passou pelo São Caetano. Mineiro que depois foi para São Paulo, né? Isso, e fez o gol do título mundial contra o Liverpool. Sim, é verdade. Então, o Euler, eu não sei se o Euler é da sua época no São Caetano. O Euler passou em 2004, foi campeão paulista 2004, passou por aqui também e veio para avivar, porque ele é fogo puro também, viu, pastor? Tinha um pessoal bacana lá, hein? Tinha, a gente conseguiu montar. Nossa, tem tanta gente, mas eu não consigo enxergar aqui, pastor. Tá duro, hein?
Nossa, Não, quanta então gente. você falou do Claudeci, ele até colocou alguma coisa, aí eu falei, será que é o Claudeci jogador? Eu ia te perguntar, mas eu não vi o sobrenome aqui. Entrou É alguma isso. coisa estudando aqui também, deve ser alguém lá da Alemanha. O Aguiar, o Inácio, aqui o pessoal de Tatuí mandando falar um abraço. Gostaria, olha lá, gostaria desde então, levante e ore toda madrugada. Amém. Quem tá falando aqui, achei, não consegui ver o nome. Meu irmão, se você tem um propósito, levanta e ora de madrugada. De madrugada a fila é menor, pastor, o pessoal tá dormindo. Verdade. Ô, Ademar, a gente já vai encerrar aqui, que não quero tomar muito seu tempo. Tá bom demais. O pessoal falou, Ademar, bom de resenha. Isso é bom mesmo de papo, hein? Não precisamos marcar outra live aí pra gente conversar Ixi, mais. quando eu vou na pregação, os pastores falam, Demar, é só 1 hora para você. Tá falando, nossa, só isso, pastor. Pensei que era congresso, que a gente ia ficar o final de semana aqui. E hoje, qual que é a sua atividade na igreja? Você atua em alguma área? Você, a sua esposa? Não, Como que você trabalha? eu vou lá no finalzinho, lá, sento lá. Às vezes sou convidado para ir testemunhar em uma igreja ou outra. Vou visitar a igreja do pessoal, tal. E eu falo para as pessoas assim, eu preciso me converter, pastor, todos os dias. Porque todos os dias o inimigo se levanta. E aí a gente precisa se converter, porque a conversão é você virar na contramão do mundo, né? É verdade. E não é fácil, né? Ainda mais nesses Não, dias que nós estamos vivendo, mas o e o bom é que mundo, quando a gente está com Jesus, né, Ademar? Você que já teve assim no auge, fama, sucesso, você sabe que nada disso preenche o nosso coração, nada é bom, né? Dinheiro, é bom fama, enfim, mas o que vai realmente mudar a nossa vida é Jesus, né? o pessoal que está assistindo a live aí, eu tenho certeza que se você buscar Jesus realmente e você encontrar Ele, a paz que Ele tem para você não é dinheiro que compra, não é Ferrari, não é Lamborghini, não é carrão, não é casa boa, não é casa no condomínio. Essa paz que você tem, você vai dormir com a cabeça tranquila em qualquer lugar. Isso eu te garanto. Se você encontrar Jesus e você não tiver paz, é porque você não encontrou ainda. Porque esse Jesus... E ainda ele tem uma coisa, hein, pastor, que eu não entendia, né? Qual que seria, assim, o antônimo de medo, né? Seria coragem, né, pastor? Uhum. Mas a palavra de Deus, ela diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então... Essa palavra é tremenda. É tremendo. Então, quando a gente tem o amor de Deus, o medo acabou, a dúvida, a incerteza acabou. Porque se Ele nos levar hoje, a gente tem a certeza de que a gente vai estar na eternidade. Verdade. E o único que realmente pode trazer essa paz, não é? Como você falou, você já teve problema com drogas, mas o único que realmente vai poder dar essa paz, que a bebida não vai poder trazer, a cocaína, a maconha, a prostituição, é só Jesus, gente. É Ele. Ele é o príncipe da paz, né? Se tem alguma coisa que Ele entende, é paz. Ele é o príncipe da paz, né? Ele disse, eu dou a paz, não como o mundo dá, mas é a minha paz, essa paz em meio a turbulência, meio a tantas dificuldades, porque ser cristão não é que tudo vai dar certo na nossa vida, nós vamos ter problemas, desafios, dificuldades, mas a gente tem aquela certeza, Deus está comigo, e essa certeza muda tudo. É verdade. Então, ontem falando sobre tempo, né, pastor? Quando Deus deu aquela incumbência para Noé, para construir aquela pequena arca de quase 150 metros, Ele não deu a madeira, Ele não deu a ferramenta, Ele não deu o ajudante, Ele deu a ordem. Noé demorou quase 100 anos para construir a arca, pastor. Mas ele sabia que o propósito ali era de salvação. Eu não sei qual é a missão que Deus tem na sua vida, pastor, ou na vida de quem está na live aí, mas que é missão de salvação. Seja dentro da sua família, aonde quer que seja, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Imagina você, no tempo de Noé, indo buscar tábua nas costas, lá não tinha maquinário, não tinha serralheria, não tinha serrote, não sei lá, não tinha as coisas, tal que tinha. E ele recebeu a ordem
Ele foi lá sem manual, sem Google, para colocar lá como construir uma arca. Ele foi lá e fez a arca. Deus deu a ideia do que seria, né, em tamanho, mas ele teve que ser um engenheiro. Na realidade, Deus foi um engenheiro junto com ele, é óbvio. E assim, nós também temos a Bíblia como nosso manual, mas Deus não abre ela na página, ó, abre lá no Salmo 91 e deixa aberto em cima do seu aparador lá, que vai dar sorte, hein? Tá lá, tá com a folha amarela, pastor. A folha tá amarela assim em cima, até grudou já. O cara não sai do Salmo 191 lá. E aí acaba que Deus deu esse livre-arbítrio para a gente buscá-lo, sem obrigação, porque senão ele poderia ter sido um general e falou assim, ó, se não me adorares, eu vou mandar um raio e vou matar todo mundo. Todo mundo ia adorar a Deus. Ou vou tomar um raio aí e vou morrer, vou adorar a Deus. Não. Se você quiser, eu tô aqui, de braços abertos, te esperando. A vontade é sua. E olha, Ademar, eu sempre digo, esse livro aqui, ó, que é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Muita gente acha que a Bíblia é um livro religioso, que fala de uma religião. Eu sempre digo, isso é um tremendo engano. A Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia ela não apresenta uma religião, não é? Jesus não veio aqui neste mundo fundar uma religião, ele veio trazer para nós o reino de Deus. E ele quer que você faça parte desse reino. Você que talvez aí está atravessando um momento difícil na sua vida, na sua família, a solução está aqui, ó, a palavra de Deus, porque ela é viva, né? Ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela nunca vai te decepcionar. Deus, ele quer ser o seu amigo. Deus, ele quer estar ao seu lado. Ele está ao seu lado o tempo inteiro. E você falando de Noé, olha que interessante, porque enquanto Noé estava lá fazendo a arca, as pessoas, esse maluco aí está fazendo o quê? Onde esse doido vai, não é? O que esse cara quer? Mas às vezes, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, a gente precisa, ó, tampar os nossos ouvidos para que as pessoas estão falando, não é? Tem muita gente que não vai para frente por causa disso. Você fica dando muito ouvido ao que as pessoas estão falando. Você precisa saber o que é que Deus está falando com você. É a voz dele que vai mudar a sua vida. É verdade. E outra coisa, pastor, que tem acontecido muito aqui no Brasil, tenho notado, eu não sei se aí fora, as pessoas vão para a igreja e olham um pastor, olham o irmão que está ali sentado do seu lado, olham um obreiro. Ah, mas o obreiro fez isso, mas o pastor já foi isso, o pastor já foi aquilo. Eu não estou indo para isso lá, eu estou indo para adorar a Deus, para adorar o Senhor. Eu estou indo em busca do meu alvo, do meu objetivo, que é Jesus. Se eu for olhar para o meu lado, eu vou ver falha em todo mundo. Eu vou ver falha em mim mesmo. Aí eu tô lascado. Aí então eu não vou em lugar nenhum, eu não vou em igreja nenhuma na minha vida. Aí eu vou ficar dentro de uma redoma e eu vou falar que eu sou, pedir para algum escultor aí fazer uma imagem minha, falar que eu sou santo. É verdade, todo mundo tem falha, não tem igreja perfeita, não tem pastor perfeito, e Deus, ele não exige perfeição de nós. O que nós precisamos é ter um coração, né, voltado ao Senhor, porque ele sabe que a gente vai errar, a gente vai pisar na bola, a gente vai cair, mas se a gente errar, Senhor, me perdoa, não é? Estou aqui, eu sei que eu não quero ter uma vida de pecado, eu não quero continuar no erro, e assim, meu irmão, a gente vai caminhando e Deus vai nos abençoando. Amém. Eu vejo que, como pode ser um Deus tão maravilhoso, com um amor tão grande, né, que ele vai nos perdoar, sabendo que amanhã nós vamos errar de novo. Né? O amor de Deus é algo extraordinário, né? E que bom, Ademar. Obrigado aí por você compartilhar um pouquinho aí da sua vida, do seu testemunho, dessas suas experiências, que eu tenho certeza que pessoas que estão aqui precisavam ouvir essa palavra, né? Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, e vamos ver se a gente marca uma outra resenha aí mais para frente, pode ser? Vamos ver sim, pastor. Pessoal que está aí na live aí, que Deus abençoe a todos. É um momento da gente poder refletir um pouco mais agora com essas vacinas, essas coisas, essas loucuras aí que a gente não entende, né? Tudo isso, né, pastor? Mas tenho certeza que Deus tem um propósito em tudo isso, porque nada que passa, que acontece aqui na Terra, passa sem o aval dele, né, pastor? Então, ele está no controle de tudo. A palavra de Deus diz que até o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então, quem é, sei lá,
presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da Inglaterra, diante do nosso Deus. Não é nada, não é nada. E Jesus, ele disse assim, ele disse, olha, no final dos tempos, muitas coisas vão acontecer, né, coisas difíceis, né? O mundo ia passar por um momento complicado, mas ele falou assim, olha, não se preocupe, né? Não tenha medo, não precisa ter medo. E hoje a gente vê o pânico, né? Muitas pessoas, elas estão tomadas pelo pânico, pelo medo. Jesus disse, não precisa ter medo, não precisa entrar em pânico, porque eu estou no controle de todas as coisas. O mundo, a gente hoje não encontra a resposta para um monte de coisa, mas Deus, ele está no controle. Né? É isso que interessa. Ele não perdeu o controle da situação. Ele continua reinando, ele continua acima de todas as coisas e logo, logo, todo olho verá, toda língua confessará que ele é o Senhor. Duas coisas, duas colocações. Primeiro, Jesus foi o primeiro treinador, né, pastor? Não sei se o senhor sabe. Porque ele escalou 12, ele não deu certo, ficou 11, né? É verdade. Ficou 11. E outra coisa, muitos que estão na live, o inimigo tem poder. Você acha que ele não tem poder? Ele tem poder. Mas não é poderoso como o nosso Deus, porque senão ele que tinha expulsado o nosso Deus lá do céu. E o nosso Deus falou, ó, vaza, que aqui é nosso. E já tem dono. Já tem dono, não vem querer cantar de galo aqui não, filho. Vaza com os seus. Então, o nosso Deus é poderoso. Amém. Ademar, obrigado. Deus abençoe você aí. Pessoal, Deus abençoe a todo mundo, viu? E, ó, é isso aí. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fique com ele, que com certeza sua vida vai mudar. Deus abençoe a todos. Um abraço. Obrigado, Ademar. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço.